vídeo de hoje vai ser uma retrospectiva, mais uma retrospectiva da minha gravidez. Então eu vou contar pra vocês tudo aí que aconteceu, o que eu senti, o que eu não senti, como foi, o que aconteceu aí nesse tempo até hoje. Esse vídeo vai ser bastante falação, então se você não tá interessado, fecha e não assiste. Eu também não fiz um roteiro, então eu vou só falando. Se eu esquecer de alguma coisa, depois eu volto em outro vídeo e comento. Mas vamos lá. Vou começar falando lá do comecinho e vou vindo até agora, beleza? Então bora lá. Nos 3 primeiros meses, o que eu senti, o que aconteceu? Bom, eu descobri que eu tava grávida com umas 5 semanas mais ou menos. E nesse período, que é o primeiro mês, o segundo mês, o terceiro mês, eu sentia muita cólica. Muita cólica, de ter que ir pro hospital tomar remédio mesmo e de ficar assustada achando que eu ia perder a Sara. Eu sabia que no começo você tem cólica, tem dor nas costas, que aliás eu tinha muita dor nas costas, mas eu achava que era algo mais de boa, sabe? E as minhas cólicas e as minhas dores nas costas eram muito fortes mesmo. Então eu tinha que ir pro hospital tomar remédio e muitas vezes eu achava, não, agora já era, perdi a Sara. Mas não era normal, é de pessoa para pessoa a intensidade da dor. Mas não aconselho que você fique tranquila aí se tiver com dor. Vá no hospital ver se tá tudo certinho mesmo, ok? Enjoo. Não fui uma pessoa que tive enjoo. A única coisa que aconteceu foi, sabe aquela vontade, nossa, não tô a fim de comer? Eu sentia isso no café, mas para não ficar sem comer, eu diminuía a quantidade e tomava um café assim mais leve. A partir do 4º mês eu não sentia mais dor nas costas, eu não tinha mais cólica e essa coisa chata no café também passou. Então do 4º ao 6º mês assim foi só maravilha, normal, parecia que não tava grávida. Então fazia tudo assim super de boa, levava numa boa, sem passar mal, sem dor nas costas, sem nada. Que é o período que todo mundo fala pra ir atrás das coisas, porque você vai estar na sua melhor fase. E realmente, gente, é a melhor fase. Eu concluí o ensino médio esse ano, então em toda a gestação eu estava indo pra escola. Nesse período eu tava indo super de boa, tava tudo normal, tranquilo. Porém, eu comecei a ficar bem desmotivada, não ter vontade de ir pra escola por me sentir excluída, me sentir que eu não fazia mais parte daquele grupo, que eu não combinava, não me encaixava. Isso porque a minha realidade ficou muito diferente dos meus amigos, das pessoas da minha idade, que saem, vão pra balada, vão pra festa, não sei o que, enchem a cara. E não, eu ficava em casa de boa, queria assistir um filminho, enfim, totalmente diferente. E eu comecei a ficar meio excluída, mas não por maldade nem nada, mas porque realmente não tinha como eu me enfiar ali no meio daquilo que eles estavam vivendo. Porém, até você entender isso, me deu um desânimo bem grande, porque eu via assim as pessoas fazendo as coisas sem mim e me sentia muito chateada. Mas foi assim só uma fase mesmo, porque depois eu vi que tava todo mundo me tratando normal, só que não tinha como eu estar no meio da bagunça. Então depois que eu entendi isso, eu voltei a ter uma vontade maior de ir pra escola, né? E daí fui levando. Outra coisa também que pega nesse período é que a sua barriga começa a aparecer. Então as pessoas às vezes vêm e falam, nossa, você tá grávida, quantos anos você tem? E daí começa a falar um monte de abobrinha que você não tá afim de ouvir, né? Então é chato, mas você tem que deixar entrar por um ouvido e sair pelo outro, porque senão você vai ficar louca. Isso não só pra quem é nova, mas pra todo mundo. Muita gente vem querer dar palpite e faz isso, faz aquilo, não sei o que. Na minha época, quando eu fui mãe, parabéns, não é agora a sua época, é a minha e eu que vou ser mãe. Então guarda pra você. E muito importante não deixar isso te ofender ou te influenciar em nada,
Porque muitas vezes a pessoa não sabe de nada da sua vida, não tem nada a ver, às vezes é um estranho que você encontrou na rua e, cara, não. Se eu não me engano, foi a partir do 6º mês que eu voltei com isso de não querer ir pra escola, mas por conta de que tava uma coisa cansativa, uma coisa desconfortável, porque ficar sentada naquela cadeirinha, nossa, era horrível. E aí sim as minhas costas começaram a doer. E escrever também era horrível, porque não tem como trazer a mesa pra mais perto por causa da barriga, então você tinha que ficar toda torta. E é um momento que você começa a ficar mais cansada de novo. E você tem que ficar lá prestando atenção, escrevendo, barulho, não sei o que. Me dava muita dor de cabeça também, então começou a ser uma coisa desconfortável pra mim. E eu fui meio que empurrando com a barriga, literalmente. Mas chegou uma hora que eu falei, mãe, não dá. E nesse período agora, depois das férias, a minha escola tava dando só revisão pro vestibular. Então tava uma coisa mais de boa, então eu falei, não vou mais pra escola, eu vou estudar em casa, porque é só revisar e quando tiver prova, avaliação, eu vou pra escola. E foi o que eu fiz. E deu super certo, eu tive nota, foi sucesso. Assim que acabaram as provas da minha escola e passou o Enem, eu decidi pedir pra minha médica me dar a carta de licença, porque daí sim eu ia poder ficar em casa sem me preocupar com falta. E já tinha passado tudo mesmo, já tinha estudado e agora ia ser aquela fase que você vai na escola e não tem muito o que fazer, mas você tem que ter aula, né? Então você fica ali revisando, dando uma enrolada. E eu falei, não vou ficar fazendo isso, né? Vou pra minha casa, vou descansar. Mas eu também parei 2 semanas, acho que antes de todo mundo, então eu não saí muito cedo assim, apesar das faltas que eu fui tendo. Eu fiquei ali até o máximo, assim, que eu senti, mesmo tendo faltado antes por conta de ter ficado desanimada, por conta de ter ficado desconfortável. Mas eu sempre fui, assim, com o pensamento de que eu ia terminar e eu terminei, então, vitória. Assim que acabaram as aulas, passou acho que 1 mês e veio o chá da Sara, então daí eu já estava com 8 meses. Depois do chá vieram as fotos e depois das fotos a gente não ia ter mais nenhum compromisso que a gente tivesse que se preocupar, então nós começamos a arrumar as coisinhas da Sara. Nós lavamos as roupinhas, colocamos na cômoda, começamos a ajeitar tudo, a arrumar o meu quarto. E foi o momento que eu levei mais de boa, assim, porque eu sabia que não tinha mais o que comprar, o que correr atrás, que não tava faltando nada e que agora era a minha hora de relaxar, que tudo ia acontecer no tempo que tinha que acontecer e faltava bem pouco, então agora, assim, eu realmente tinha que aproveitar essa fase, porque senão ia ter passado assim e eu nem vi, porque foi muito rápido mesmo. Nesse último mês foi engraçado porque eu comecei a andar igual uma pata, a ficar cansada, de até você falar bastante cansa. Tanto que pra gravar também eu tenho mania de falar bem rápido, né? E daí não dá mais, eu tenho que parar, respirar com calma e continuar. Uma coisa que depois do 4º mês eu não senti mais foi dor nas costas, a não ser quando eu ficava sentada lá na escola, porque a posição era desconfortável e pesava, né, a barriga assim. Então, por conta disso, do jeito que eu ficava sentada, eu tive dor nas costas, mas assim, aquela dor de porque a barriga tá pesando, que você vai andar e dói, não tive. E isso é uma coisa que eu fiquei impressionada, porque todo mundo falava, nossa, agora você vai ver, você vai ter muita dor, vai ser pior do que no começo. Não foi. Tá bem melhor que no começo, porque no começo eu sentia muita dor nas costas e eu nem tinha barriga. Então era estranho, mas comigo foi ao contrário. Eu não tenho dor agora e tive no começo. Outra coisa que aconteceu comigo também, que quase ninguém falou pra mim que aconteceu, foi que o meu peito vaza leite. Então tinha vezes que eu deitava assim de um lado e forçava, a minha blusa ficava encharcada. Então, não sei, né? Que bom.
Mas ninguém me falou que isso acontecia, então eu assustei de primeira. Mas daí falou, não, normal, é porque você tá saindo leite, não tem nada demais. Esse finalzinho do 7º mês e comecinho do 8º mês foi bem de boa, porque foi quando a gente fez o chá, fez as fotos. Então eu tava super inspirada, assim, pra fazer isso. Então foi assim, passou voando e eu não tava preocupada, assim, com muita coisa. Passando isso, que a gente começou a arrumar tudo, foi batendo aquela ansiedade, foi o momento, assim, que eu mais fiquei ansiosa. Mas eu ainda consegui controlar bem. Eu não fiquei, meu Deus, vai nascer, meu Deus, tem que nascer, meu Deus, não sei o quê. Não, eu fiquei ainda de boa, mas assim, com aquele aperto no peito, né? E foi nessa época que eu comecei a ter as contrações de treinamento, que também me assustaram um pouco, mas é normal, passa e tá tudo certo, o neném não tá nascendo. Uma coisa que aconteceu comigo foi que quando eu senti a contração de treinamento pela primeira vez, eu me assustei bastante, porque foi uma dor assim que veio do nada, mas eu também senti uma ardência. E eu nunca tinha lido em lugar nenhum que sentiam arder ou algo assim. Então eu fui pro hospital, porque eu fiquei bem preocupada. Eu falei, meu Deus, tá nascendo, tá saindo, socorro. Cheguei no hospital, o médico falou que não era nada, que era normal e que tava tudo certo. Falei, então tá bom. Daí ele me deu um remedinho pra dor e eu fui pra casa. E daí voltaram as contrações, né, não sei o que, e arder. E um arder estranho. Então eu contei pra minha parteira, né, as meninas que vão me acompanhar, eu mandei mensagem lá e falei o que tava acontecendo. E ela falou, você fez exame de urina? Daí eu falei, não. Ela falou, tá parecendo uma infecção de urina. Daí eu falei, eu fui no hospital e ele falou que tava tudo bem. Daí ela falou, tá bom, então vamos observar. Daí foi, essas contrações, com essa ardência e tal, e fomos levando. E ela sempre falando, bebe bastante água, toma cuidado, porque pode ser uma infecção de urina. E eu falava, nossa, mas que saco, né? Por que infecção de urina? O que tem a ver? Não é a contração? E ela é de Campinas, então a gente não tinha muito contato assim, e eu não contava pra ela todas as vezes que eu tinha essa contração. Então pra ela tava tudo bem. Até que um dia eu passei mal, a minha pressão deu uma subida, eu comecei a ficar quente, uma dor de cabeça, um mal-estar, uma dor na boca do estômago, que é da pressão subir. E daí todo mundo ficou bem preocupado e eu fui pro hospital e o médico falou que tava tudo bem de novo e que eu podia voltar pra casa, só me deu um remedinho e tal. E daí eu contei pras meninas de novo o que tinha acontecido. E ela me perguntou de novo, você fez exame de urina? Eu falei, não, ele não me pediu nada, ele falou que tá tudo bem. Ela falou, então eu quero que você faça um exame de urina, porque tá estranho isso. Tá aparecendo ou uma pré-eclâmpsia ou uma infecção de urina. E daí já bate aquele aperto, você já fica desesperada, né? Daí eu falei, tá, eu vou atrás desses exames, né? Se não melhorar, eu vou fazer o exame. Daí passou um tempo, não tive nada, foi passando, não sei o quê. Aí passei mal de novo e eu tava no posto fazendo um exame, né? E daí as meninas me monitoraram lá e falaram que se não passasse era pra eu ir pro hospital. Fui pro hospital, demorou muito pra eu ser atendida e era um médico que eu não gostava porque ele era muito grosso. Então eu falei, não vou aqui. Além de que já tinha passado o mal-estar porque eu fiquei 2 horas sentada esperando. Então se fosse pra acontecer alguma coisa, já tinha acontecido. Mandei mensagem pras meninas, as meninas preocupadas, porque não era pra eu estar passando mal desse jeito. Então nós decidimos que eu iria pra Campinas. Fui pra Campinas, primeira coisa que o médico fez foi um exame de urina e eu estava com infecção. Ou seja, não é normal arder nada. Contração é só a pressão, a dor, não tem ardência. E muito cuidado com onde você vai e aceitar de primeira, assim, que o primeiro diagnóstico, porque
Eu fui uma vez, tava tudo bem. Voltou a acontecer, eu já desconfiei. E tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem. Não tava tudo bem, eu sabia. Mas a gente sabe o que é melhor pra gente, a gente sabe se tá ali, nossa, meu bebê tá correndo risco e tal. Então, enquanto estava tudo bem, assim, não tava me afetando em nada, eu fui aceitando o que os médicos estavam falando com aquela pulga atrás da orelha. A partir do momento que eu comecei a passar mal e comecei a colocar a vida da Sara na reta também, eu falei, não, vamos atrás de outras opções. O emocional nessa última fase, né, foi bem complicado também, porque os hormônios estão à flor da pele mais do que nunca, então você sente tudo a mais. E eu senti, assim, um desânimo muito grande, porque você fica cansada, então você só quer ficar deitada, relaxar, não sei o quê. Mas daí isso começou a passar de querer ficar relaxada, eu não queria fazer nada mesmo. E daí foi batendo aquele desânimo e eu ficava irritada muito fácil. Eu me chateava com muitas coisas que às vezes não tinham nada a ver. E eu comecei a ficar meio deprimida. E daí eu falei, opa, não, né? Vamos dar uma acordada aí. Daí chegou perto aqui do Natal, daí eu me animei de novo e a gente comprou as coisas no Natal, não sei o que. E voltou a animação, passou esse desânimo. Então toma cuidado aí, por causa que os hormônios pegam mesmo de jeito. Vai ter uma hora que você vai se ver muito triste, vai ter uma hora que você vai se ver muito feliz, vai ter uma hora que você vai ficar muito nervosa. E isso dá uma balada na gente, porque você fala, pô, um dia eu tô super feliz, no outro eu tô, sei lá, não quero fazer nada. Isso é chato, isso incomoda. E eu ficava triste por conta disso, mas não é culpa minha. Então eu aprendi também a lidar com isso. Quando eu via que eu tava muito de um jeito, eu falava, não, calma, respira, tá tudo bem. E daí eu tentava levar a situação de uma outra forma. Mas agora tá bem menos, acho que porque tá chegando aí perto da Sara nascer, eu tô bem mais empolgada. E essa segunda eu completei as minhas 37 semanas e eu fiquei muito feliz, todo mundo ficou muito feliz, muito animado, porque agora se a Sarinha quiser sair, ela pode sair, tá tudo bem. E foi um grande alívio também, porque muitas vezes eu achei que ela não esperaria o tempo necessário. E isso me deixava muito preocupada. Agora, é o que eu tô mais de boa, quando vem a dor eu falo, uhul! Mentira! Mas eu aceito numa boa, não fico preocupada como antes. E eu comecei as 37 semanas de um jeito bem assim, porque eu comecei com contração de novo. Mas essas contrações vieram acompanhadas daquele mal-estar que eu já tinha sentido. Mandei mensagem para as meninas e elas falaram que podia ser porque a infecção não foi controlada pelo antibiótico que eu tava tomando, ou então alguma outra coisa. Aí elas me perguntaram o que eu comi e eu tinha comido uma lasanha, então a lasanha pesou, tava calor, então eu passei mal mesmo. Então muito cuidado aí na alimentação, né, que eu já tinha que tomar um cuidado a mais. E daí você dá uma pisada na bola, dá um susto ali, né? Mas tá tudo certo. Essas contrações foram um pouco diferentes, porque elas foram mais fortes e vieram com uma frequência maior, mas não era trabalho de parto, elas passaram. E como a gente sabe que não é trabalho de parto, que passa? As meninas pediram pra eu ir pro chuveiro e ficar lá uma meia hora. No chuveiro, a contração diminuiu, foi embora, sumiu. Isso quer dizer que não é trabalho de parto. Porque se fosse, as contrações tinham pegado uma frequência no chuveiro. Não pegaram, sumiram, então tudo certo. Saí do chuveiro, voltei, dei uma deitada, mas daí ela volta, é desconfortável. Então o que eu fiz? Fiz alguns exercícios, passou, deitei e dormi, só que quando eu acordei no outro dia eu estava com dor na bunda e na coxa. Então substituí uma dor por outra. Mas eu queria que a Sara nascesse em janeiro e pelo visto ela também quer, porque estamos aqui super de boa. Depois de segunda, não senti mais nada, tô super bem.
E vamos ver aí quanto mais ela vai esperar aqui no forninho, né? Mas o ano novo ela decidiu passar no forninho. E eu decidi gravar esse vídeo hoje porque eu acho legal eu contar tudo que aconteceu nesse ano, ainda esse ano. Porque ano que vem vai ser vida nova, coisas novas. E daí eu quero que seja tudo novo, não tenha ficado nada pra trás. E daí, ano que vem talvez nós tenhamos um outro vídeo contando como tá sendo o último mês. Ou então não, vai ser... O próximo vídeo vai ser o parto da Sarinha, ou então a Sarinha está chegando, ou algo assim. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, se quiser perguntar alguma coisa que eu não falei, só deixar aqui nos comentários que eu respondo pra vocês. Tudo isso passou muito, muito, muito rápido. A parte que eu mais aproveitei, assim, foi agora o final, depois que eu tinha concluído tudo, concluí as fotos, o chá, que eu parei e falei agora descansar, esperar a Sara, foi o momento que eu mais aproveitei. E cuidado se você tá fazendo tudo assim e tá deixando muita coisa pra última hora, porque senão você não vai aproveitar e quando você vê, já passou. Toda essa experiência foi assim super de boa, porque eu sempre tive a minha família, meu namorado comigo, me ajudando, então isso foi bem importante e eu agradeço muito que todos eles estavam do meu lado, porque que nem eu falei, teve esses momentos em que eu fiquei deprimida, em que eu falava, nossa, não vou conseguir, nossa, não quero fazer nada, nossa, desisto, mas por ter todo mundo do meu lado, eu acho que isso foi o que me ajudou bastante a seguir em frente e passar por tudo. Eu acho que eu falei tudo. Se eu esqueci de alguma coisa, eu gravo um outro vídeo falando, comentando. Ou então, perguntem aqui embaixo o que vocês querem saber que eu não falei, ou que ficou alguma dúvida, que daí quem sabe eu lembro de alguma coisa e volto a falar aqui. Bom, então é isso, eu acho que eu falei tudo, eu espero ter falado tudo. E eu queria agradecer de verdade todo mundo que me acompanha aí, porque esse ano foi incrível e poder compartilhar tudo aqui com vocês é muito satisfatório, é muito legal, porque eu sei que sempre vai estar aqui. E muitas vezes não foi fácil trazer aqui esse conteúdo, porque a gente fica com um certo medo do que as pessoas vão falar. Mas eu tenho certeza que é mais importante passar uma imagem de que vai ficar tudo bem e mostrar que tá tudo bem, pra encorajar outras pessoas, não só nesse assunto, mas em tudo que vocês forem fazer. Porque muitas vezes a gente tem medo, mas quando alguém vem e fala, olha, eu passei por isso e deu tudo certo, a gente se anima muito. Então, da mesma forma que eu assistia vídeos pra me ajudar, pra entender o que estava acontecendo, eu trago hoje aqui a minha versão pra ajudar vocês. Então, 2019 acabou, foi um ano de muitas mudanças, muitas surpresas, mas foi um ano incrível. E desejo pra todos vocês um feliz ano novo e que vocês consigam conquistar todas as metas de vocês e que vocês tenham muita paz, saúde e alegria nesse novo ano e sucesso pra gente. Um big beijo e tchau, tchau!